Meus irmãos, hoje nós vamos abordar Dia do Senhor 33. Nós estamos na parte que fala da nossa gratidão a Deus pela nossa salvação. E o assunto é a verdadeira conversão. O Dia do Senhor 33, ele mostra que só é possível viver essa vida de verdadeira gratidão por meio das boas obras, da obediência à lei, do deleite na oração, se nós formos verdadeiramente convertidos. E a verdadeira conversão, ela tem duas partes. A morte do velho homem, que envolve a tristeza, o ódio, o abandono do pecado, e o nascimento do novo homem, que envolve alegria em Deus e o prazer de viver segundo a vontade dele. Eu quero abordar apenas essa parte, pergunta 90 e resposta 90. E conectar esse aspecto aqui com Mateus 5, versículo 6. A bem-aventurança que nos chama a ter fome e sede de justiça. Eu já preguei em conexão com outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados que choram, sobre a morte do velho homem, a tristeza pelo pecado. E hoje nós vamos falar sobre o deleite, o prazer do crente convertido em fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu vou fazer a pergunta 90 e a igreja responde com a resposta. O que é a ressurreição da nova natureza? E o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Vamos agora ler Mateus 5, verso 6. O Senhor fala aqui do caráter do cidadão do reino dos céus, as qualidades daqueles que nasceram de novo, daqueles que são convertidos, e uma delas é fome e sede de justiça. Irmãos, aqui diz assim, no Mateus 5, verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler todos novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É a leitura do texto da pregação. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, fome e sede são duas necessidades básicas para a existência de todos os seres humanos. Todos nós conhecemos a sensação de ter fome e sede, pois Deus nos criou com essa natureza, com essa necessidade. A cada dia nós temos fome e sede, e portanto nós precisamos de alimento, de água, para fortalecer o nosso corpo, a fim de nos manter vivos, para podermos realizar as nossas atividades. Em vários lugares na Bíblia nós lemos acerca dessa sensação de ter fome e sede de justiça. Em algumas partes, isso fala literalmente desse desejo natural de ter fome e sede, né? O próprio Cristo, o nosso Senhor, encarnado na sua condição humana, ele teve fome quando ele foi tentado no deserto, e ele teve sede naquele encontro com aquela mulher samaritana a quem ele pediu água para beber. Então isso é algo natural a nós. O Senhor também alimentou uma grande multidão que estava faminta e todos se fartaram. No entanto, irmãos, a Bíblia também fala de fome e sede no sentido figurado, no sentido espiritual também. Exemplo, quando os filhos de Coré, no Salmo 42, eles falam, como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Então ele está falando ali de um anseio, de um desejo intenso por estar perto de Deus, para adorar e servir ao Senhor.
E esse é também o sentido aqui, irmãos, nas bem-aventuranças. Quando Jesus fala, felizes os que têm fome e sede, ele não está falando de fome e sede natural, mas ele está falando aqui de uma qualidade espiritual que caracteriza todos aqueles que são súditos do seu reino. Ele fala de um anseio, de um desejo, de uma vontade intensa por justiça, por buscar a justiça. Todos os homens, meus irmãos, têm fome e sede natural, de comida e bebida, literalmente. Mas fome e sede de justiça não é comum a todas as pessoas. Na verdade, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que se foram convertidos pelo poder do Espírito Santo, é que vão manifestar em sua vida essa qualidade, esse desejo de ter fome e sede de justiça. Então a gente pode resumir o ensino de Cristo na quarta bem-aventurança no seguinte tema: o verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. O verdadeiro crente tem fome e sede de justiça. Irmãos, perceba que quando Jesus começa o seu Sermão do Monte, ele fala primeiramente da nossa atitude em relação ao pecado. Ele nos chama de humildes de espírito, e também ele diz que aqueles que são seus discípulos, que fazem parte do seu reino, eles também choram pelos seus pecados. Então esse é um aspecto da vida cristã. Essa é uma manifestação de alguém que é verdadeiramente convertido. Ele se humilha, ele reconhece e se humilha pelos seus pecados, e ele também chora pelos seus pecados, ele deseja deixar de pecar, ele quer abandonar os seus pecados. Isso é um aspecto. Mas o outro aspecto da vida cristã é o aspecto positivo. É aquilo que o catecismo chama aqui o nascimento da nova natureza, de uma nova natureza. E perceba que isso é a conversão, não é só deixar para trás o pecado, mas também se entregar ao serviço de Deus, fazer aquilo que Deus deseja, e isso envolve a fome e a sede do crente por justiça. Irmãos, esse é o ponto que eu queria destacar aqui com os irmãos. Nós somos justos diante de Deus, não somente por sermos declarados inocentes diante da justiça de Cristo, mas também por sermos capacitados para viver uma vida santa e agradável a Deus. Aqui, o termo importante que os irmãos precisam compreender o seu significado é essa palavra justiça. O que significa justiça? Irmãos, na Bíblia, essa expressão, esse termo, no contexto da salvação, ele envolve duas coisas, dois conceitos básicos. O primeiro é justiça imputada, ou a nossa justificação. O fato de... Isso é um ato de Deus, não é um ato nosso, pelo qual ele nos declara livres da culpa do pecado, porque nós cremos em Cristo. É isso que Paulo tem em mente quando ele fala lá em Romanos 1, da justiça de Deus que se revela no Evangelho, que é a nossa aceitação pela obra de Cristo. Mas também tem a justiça ética, a justiça no sentido de santificação, no sentido de uma conduta íntegra e conforme a lei do Senhor. E esse é o sentido de justiça, não só nessa bem-aventurança, mas também em todo o Sermão do Monte. Perceba que essa expressão ela vai aparecer também no verso 10, quando ele fala daqueles que são perseguidos por causa da justiça, por fazer aquilo que agrada a Deus e que vai de encontro à vida ímpia do mundo, e portanto há perseguição. Note também que ele fala no verso 20 do Sermão do Monte, Mateus 5, 20,
Ele diz que a nossa justiça tem que ser totalmente diferente da dos escribas e fariseus, porque se não for assim, a gente não entra no reino dos céus. Ou seja, não há justiça meramente externa, aparente, egocêntrica, fazer aquilo que é correto, mas para chamar a atenção para si. Era o caso dos fariseus, né, que queriam, praticavam a justiça, verso 6, versículo 1 também, para ser visto pelos homens. E no capítulo 6, no verso 33, quando nós somos exortados a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, o sentido aqui é de justiça no contexto de santificação, fazer aquilo que agrada a Deus, uma vida reta, uma vida que é coerente com aquilo que Deus revelou na sua lei para cada um de nós. Então, ter fome e sede de justiça para o crente é ter um desejo intenso, deleitoso e contínuo de viver de acordo com a vontade de Deus revelada na sua lei. Então, fome e sede indica esse desejo profundo, intenso, de agradar a Deus com a sua vida, com as suas obras. Isso é uma característica de alguém que nasceu de novo, de alguém que é convertido. Ele tem fome e sede de justiça, ele tem anseio, ele tem desejo de agradar a Deus. Ele não tem essa fome e sede apenas por mera necessidade, como acontece conosco, fisicamente falando. Nós precisamos comer e beber para continuar a nossa vida, a nossa existência. Mas é mais do que necessidade, é deleite, meus irmãos. Como você come uma comida que você gosta, não porque você quer encher a sua barriga, mas porque você tem prazer naquele sabor. Então ele está falando aqui de um deleite em fazer aquilo que agrada a Deus. Isso combina, sim, com a resposta 90, quando diz que aquele que é convertido, aquele que nasceu de novo, aquele que recebe uma nova natureza, ele tem agora deleite de viver segundo a vontade de Deus. E é isso que nós vamos abordar aqui com os irmãos. Um desejo intenso, deleitoso, mas também um desejo contínuo. Assim como nós, cada vez de novo, precisamos comer e beber, cada dia nós precisamos também ter esta fome e sede de justiça, independente da circunstância. Não somente quando vai tudo bem na sua vida, mas também nos dias maus, nos dias difíceis, no meio das aflições. O crente tem só um propósito na vida: glorificar a Deus por meio das boas obras. Então, praticar a justiça, irmãos, é literalmente fazer aquilo que é certo. E aquilo que é certo é aquilo que está na lei do nosso Deus. Obedecer à lei do Senhor, não para ganhar salvação, mas para ser grato a Deus pela sua salvação. Então, notem, a prática da justiça, ela não está fundamentada nas nossas ideias e nossas opiniões. Eu não tenho que fazer aquilo que é reto aos meus próprios olhos, mas eu tenho que fazer aquilo que é reto segundo Deus, segundo Ele ordenou para nós na sua lei, nos 10 mandamentos. Então essa deve ser a maior preocupação do crente: como eu posso agradar o meu Deus? Não é só deixar o pecado para trás, mas o que é que Deus deseja de mim positivamente? Como eu posso servir ao Senhor? Como eu posso glorificar o nome de Deus? Praticando, irmãos, a justiça, obedecendo a lei do nosso Deus. Perceba que quando Jesus nos apresenta esse belo sermão que é introduzido com as bem-aventuranças, ele tem um propósito aqui também. Ele tem um propósito de revelar o grande contraste entre o justo e o ímpio,
entre o convertido e o incrédulo. E aqui ele vai mostrar isso. Na verdade, você vai encontrar em Lucas, na repetição desse sermão, ele vai mostrar essa diferença. Aqui ele fala daqueles que são bem-aventurados, mas lá ele vai falar da maldição daqueles que estão na miséria, no pecado, mostrando esse contraste aqui. Então, irmãos, a gente observa claramente que em relação ao caráter e à conduta há um grande contraste entre o justo e o ímpio. O justo, aquele que é convertido, ele é humilde de espírito e ele chora pelos seus pecados. Ele reconhece os seus pecados e ele clama pela misericórdia de Deus, como o publicano fez. Mas, e o ímpio? O ímpio é o contrário. Ele se diverte com os seus pecados, ele se deleita em desobedecer a lei de Deus. Você não vai encontrar o ímpio chorando pelos seus pecados. Talvez ele chore pelas consequências, ele sinta algum remorso por sofrer as consequências, mas não por ter ofendido a Deus. Da mesma forma, ele diz também que, ele fala também daqueles que são mansos. O manso é aquele que, quando é injustiçado, ele não paga com a mesma moeda, ele entrega a sua causa a Deus, que é o justo juiz, que vai julgar retamente. Mas o ímpio, ele paga o mal com o mal. Se alguém lhe causa dano, ele também quer prejudicar aquela pessoa, como Lameque fez, lá no livro de Gênesis. Ele não tem temor e nem confiança em Deus. Agora, eu queria que você olhasse esse contraste mais claramente nesta bem-aventurança que nós estamos observando. O crente tem fome e sede de justiça. Mas qual é a fome e sede do ímpio? De injustiça, imoralidade, desobedecer a Deus. O desejo intenso de um pecador que não nasceu de novo, e Paulo vai destacar isso em Romanos 3, aquele que não busca a Deus, que os pés deles são velozes para derramar sangue. Eles estão buscando intensamente aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que é contra a lei de Deus. Veja alguns exemplos. O que é que nós vemos no mundo, irmãos, hoje? Fome e sede por dinheiro e riquezas em muitas pessoas. E muitos nessa cobiça atraem para si muitos males e cometem os mais terríveis pecados. É o roubo, é o suborno, é a corrupção, é o desprezo ao dia do Senhor, é o vício em jogos de azar que tem trazido prejuízo para muita gente, porque quer enriquecer ilicitamente e facilmente, e não por meio de um trabalho justo e honesto. Então veja, não é que seja errado você desejar prosperar na sua vida, desde que seja segundo Deus, segundo um trabalho honesto, um esforço que você faz na dependência dele. Isso é um aspecto. Adquirir os seus recursos de uma forma justa. E se contentar com aquilo também que Deus tem dispensado a nós. Porque ele diz, quem busca primeiro a minha justiça, nada faltará. Todas as coisas serão acrescentadas. Nós vemos no mundo também, irmãos, um desejo intenso por toda a prática de imoralidade e impureza sexual. Isso caracteriza este mundo que estamos vivendo. A imoralidade sexual toma conta. A prostituição, o adultério, a pornografia, tudo aquilo que está ligado que vai de encontro a essa boa dádiva que Deus deu para ser desfrutado no casamento. E as pessoas têm fome e sede de satisfazer os desejos da sua carne fora da vontade de Deus. E que Deus guarde os nossos jovens, para que eles anelem para desfrutar dessa boa dádiva de Deus, de forma justa, conforme a vontade dEle, dentro do matrimônio. E ainda mais,
O que é que a gente percebe lá fora? Fome e sede por prestígio, por fama, por popularidade. As pessoas querem ser reconhecidas. Mas o crente não está à procura disso, da glória para si. Ele está preocupado em buscar a glória de Deus. Não ser idolatrado pelos homens, mas agradar a Deus e glorificá-lo. É isso que importa para nós, irmãos. Não é querer a atenção das pessoas para ver a nossa piedade, mas glorificar a Deus de forma discreta, sabendo que Ele não vai esquecer nenhuma das nossas boas obras, mas há de recompensar a cada uma delas. Agora vejam a ilusão. As pessoas querem, o ser humano ele tem um vazio na alma, um vazio que só pode ser preenchido satisfatoriamente pelo próprio Deus. E muitos querem preencher esse vazio, mas eles buscam a fontes erradas, no pecado, no vício, na imoralidade, seja ela qual for. As pessoas estão se enganando, buscando satisfação no pecado e não em Deus. E além de ser uma autoilusão, a colheita é sofrimento, é vergonha, é destruição e morte para as suas almas. Para você que tem fome e sede de justiça, o Senhor diz: você é bem-aventurado, você é verdadeiramente feliz. Esse é o sentido da expressão, verdadeiramente feliz, porque você tem Cristo. Mas olha o que ele diz a esses, olha o contraste que ele diz em Lucas 6:25: ai de vocês que estão fartos agora, porque vocês virão a ter fome. Entenda o que ele está falando aqui espiritualmente. Vocês que querem se fartar nas alfarrobas deste mundo, vocês virão a ter fome. Vocês vão me desejar um dia, mas será tarde demais. Meus irmãos, infelizmente a gente tem visto fome e sede por aquilo que não agrada a Deus, anseio e desejo intenso por coisas que não é de acordo com a lei de Deus, também dentro das igrejas. Veja, há um grande número de pessoas no nosso país que se dizem crentes, que não deixam de ir à igreja, mas o intento delas, o objetivo delas é prosperidade financeira, material. E o pior é que existem falsos pregadores enganando-se a si mesmo e enganando estas pessoas com o falso evangelho da teologia da prosperidade. Entregue o seu dinheiro, toda a igreja, faça a campanha, dê tudo que você pode dar, e você vai ganhar em dobro. Você vai ter o melhor emprego, o emprego desejável, a melhor casa, o melhor carro. Deus vai satisfazer todos os desejos do seu coração. E é triste, irmãos, que quando você vê prédios lotados, é porque as pessoas estão buscando não o Deus das bênçãos, mas as bênçãos de Deus, buscando primeiro as coisas do mundo e não o seu reino e a sua justiça. Nos dias de Jesus foi assim também. Vocês devem lembrar que ele multiplicou o pão e o peixe e alimentou uma multidão faminta. Ele fez isso acho que 2 vezes. E numa dessas, no outro dia as pessoas estavam em busca de Jesus novamente, logo cedo, procurando por ele. Qual o objetivo? Ele mesmo responde: vocês me procuram, não por causa da vida eterna, mas porque comeram do pão e se fartaram. Irmãos, é a mesma coisa em nosso tempo também. Fome e sede por prosperidade material, o uso indevido e equivocado do evangelho para barganhar com Deus. É claro que Deus pode abençoar, é claro que Deus pode fazer qualquer um de nós ou todos nós prosperarmos financeiramente, se for a sua vontade.
Não é pecado isso. Há homens de Deus piedosos, tinham muitas riquezas, como Jó, Abraão, Salomão e tantos outros. Mas a questão é, onde está, qual é o seu maior desejo, o intento do seu coração, o anseio da sua alma, o que mais traz alegria ao seu coração? A satisfação dos desejos da carne, ganhar o mundo e tudo o que ele pode oferecer, ou servir a Deus com alegria, ter fome e sede da sua justiça? Qual é o seu anseio? Ser rico do ouro e da prata, ou ser rico de boas obras, que glorifica o nome do Senhor? É importante você avaliar, sondar o seu coração cada dia, para ver como está o seu apetite espiritual. Seu prazer em Deus, na sua palavra, na sua lei, em se alegrar nele, no seu dia, ter prazer em servi-lo em amor. Porque não tem como ser verdadeiramente convertido e não ter essa alegria em Deus, e nem o anseio, o deleite e fazer a vontade dele. E fazer a vontade de Deus, irmãos, praticar a justiça, nós podemos também dizer que é imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Veja, somente ele perfeitamente viveu aquilo que pregou. Nós falhamos nisso. Mas Cristo viveu perfeitamente tudo aquilo que ele pregou. Se ele mandava orar, é porque ele orava intensamente. Se ele mandava obedecer, é porque ele obedecia à lei de Deus perfeitamente. E quando nós olhamos para Cristo, irmãos, na verdade, as bem-aventuranças é um retrato de Cristo, de quem ele é de fato. E qual foi o maior deleite de Jesus, do Cristo encarnado, quando ele esteve entre nós, na sua condição humana? O que era que dava alegria ao coração dele? Qual era o anseio, o desejo, a fome e a sede de Cristo? Ele mesmo responde, João 4, 26, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha vontade, o meu desejo, quando ele fala a minha comida, é o anseio da minha alma, aquilo que eu mais desejo fazer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, para ele não foi nada fácil. Foi carregar a cruz maldita e pesada por nós e em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, que foi doloroso, mas ele bebeu esse cálice da ira de Deus até a última gota, por nós, para que Deus pudesse agora derramar sobre nós a justiça de Cristo, a sua santidade, porque ele teve prazer em ser obediente a Deus até a morte e a morte da cruz. Ele obedeceu cada mandamento perfeitamente, porque ele amava a Deus que o enviou. E a consequência disso é que nós fomos abençoados. Nós recebemos a salvação. E qual é a bênção de Cristo? Para você que manifesta essa qualidade de conversão, de ser convertido, de ter fome e sede de justiça. O que é que ele promete a você? Porque cada bem-aventurança, ela é acompanhada de uma promessa de Cristo. E aqui a promessa é que ele vai nos satisfazer, que ele vai saciar a nossa sede e matar a nossa fome. Ele vai nos dar, nos deixar fartos e satisfeitos. Felizes vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. O que significa isso, irmãos, essa expressão? Jesus está falando aqui já de algo que no Salmo 107, versículo 9, já estava escrito, quando lá diz que Deus sacia a nossa alma sequiosa e farta de bens a nossa alma faminta.
Jesus certamente pensou nesse versículo quando ele fala que serão fartos. É claro que essa bênção ela tem um aspecto já real e presente, mas ela será plenamente cumprida no porvir, lá na frente. Então, em que sentido nós já somos fartos? Como é que Deus satisfaz a nossa fome por sede, a nossa fome e sede por justiça? Claro, nós já temos a justiça de Cristo imputada a nós já somos declarados limpos diante de Deus, inocentes aos seus olhos pela justiça de Cristo. Mas como eu disse lá no começo do sermão, não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é a justiça no sentido de santificação. E em certo sentido, irmãos, pela obra do Espírito Santo, nós já temos essa satisfação na nossa vida. Veja, o Senhor não somente nos dá fome e sede, desejo para fazer a vontade de Deus, mas Ele também opera em nós, capacita-nos pelo Espírito para praticar a vontade de Deus. Ou seja, quem é convertido se torna habitação do Espírito Santo. E é este Espírito que vai operar em nós aquilo que a gente pode chamar de fruto do Espírito, os dons de Deus, a capacitação para a obediência. Claro, não é ainda a plenitude da perfeição, mas ele já nos conforma à imagem de Cristo. E nós nos alegramos, irmãos, nisso. Nós nos deleitamos quando vemos que há, mesmo que ainda lentamente, mas que há algum tipo de progresso em nossa vida espiritual, que nós estamos de fato desejando servir ao Senhor com alegria. Estamos sendo transformados de glória em glória, até o dia em que essa promessa se cumprirá plenamente, quando nós atingirmos a tão almejada, ansiada perfeição. E perfeição aqui, entenda-se, não mais aquela luta diária, constante contra o pecado que ainda nos assedia, mas aquele corpo perfeito e glorificado para viver na presença do nosso Deus. Irmãos, é isso que o crente deve ansiar. Você deve dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, e eu quero ler aqui o que Paulo disse em Filipenses 3, 12 a 14, ele diz: não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, é isso que nós devemos ansiar mais do que todas as coisas. Nós seremos satisfeitos por Deus, com um corpo plenamente perfeito, glorioso, semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nele nos deleitaremos para sempre. É uma promessa para aquele que crê, uma promessa para aquele que realmente segue nesse caminho de verdadeira conversão. Porque entenda, quando nós falamos de conversão, não é uma coisa, existe a regeneração, a obra do Espírito Santo que nos dá um novo nascimento, coloca um princípio de vida novo em nosso coração. E a partir dali nós nos convertemos a Deus. E conversão é uma obra que envolve o poder de Deus e a nossa responsabilidade. E, portanto, é uma obra que deve persistir até o dia em que o Senhor nos chamar da face da terra. Cada dia de novo nós precisamos estar nos convertendo para Deus, chorando, se entristecendo e deixando para trás os nossos pecados e ansiando em fazer a vontade de Deus na prática das boas obras.
Isso é para o crente. Para o ímpio, nós já lemos aqui no sermão. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês virão a padecer necessidade, a ter fome. Mas para você que crê, eu quero terminar com a promessa, com aquela visão do apóstolo João em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 16 e 17. Ele fala daqueles crentes que foram perseguidos por causa da justiça, que viveram intensamente para Deus, para glorificar a Deus, e que já estão no estado de glória, e isso é o que nós almejamos. Mas ele já fala aqui como será, dizendo assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus mesmo lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Para você, persevera até o fim nos caminhos do Senhor. Essa promessa é para você que deseja servir a Deus de todo o coração, amar o seu próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos ajude, irmãos, a realmente viver segundo a vontade de Deus na prática das boas obras. Obras que glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Obras que são feitas não segundo a nossa opinião, mas segundo a lei do nosso Deus. Amém. Nós podemos